Imagine um homem que possuía tudo o que alguém poderia desejar: riqueza, saúde, uma família amorosa e uma reputação impecável. Agora imagine que esse homem, mesmo tendo tudo, jamais deixou que o sucesso o afastasse de Deus. Esse homem era Jó, um nome que atravessou os séculos como símbolo de fé e integridade. Na antiga terra de Uz, cercado por campos férteis e rebanhos incontáveis, vivia alguém que não apenas prosperava, mas vivia com propósito. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Palavras que não falam apenas de moralidade, mas de caráter. Jó era o tipo de pessoa que fazia o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Seus bens eram vastos: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. Traduzindo para hoje, ele era um verdadeiro milionário. Mas o mais impressionante não era o tamanho de sua fortuna, e sim a forma como ele a administrava, com gratidão e humildade. Sua casa era cheia de vida. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres celebravam juntos em harmonia. E todas as vezes que eles se reuniam para festejar, Jó se levantava ao amanhecer para oferecer sacrifícios a Deus por cada um deles. Talvez meus filhos tenham pecado, dizia ele. Era um pai que intercedia silenciosamente, um homem que compreendia a importância da comunhão com o Criador. Jó parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito entre prosperidade e espiritualidade. Tinha tudo, e ainda assim, seu maior tesouro era a fé. Mal sabia ele que essa fé, forjada na paz, logo seria testada no fogo. Uma prova que transformaria sua história e inspiraria toda a humanidade. Em um cenário invisível aos olhos humanos, uma reunião celestial acontecia. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, e entre eles estava também Satanás, o acusador. Deus, com orgulho, menciona seu servo Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas o inimigo astuto lança um desafio. Por acaso Jó teme a Deus à toa? Não o cercaste de proteção? Não abençoaste tudo o que ele possui? Toca em tudo o que tem e verás se ele não te amaldiçoa. Satanás insinuava que a fé de Jó era interesseira, sustentada apenas pelas bênçãos que o cercavam. Deus, confiante na fidelidade do seu servo, responde: tudo o que ele tem está em teu poder, apenas não toques em sua vida. E assim o céu se cala e o inferno se move. Em um único dia, a vida de Jó desmorona. Um mensageiro chega correndo. Os bois aravam e as jumentas pastavam. Os sabeus atacaram e levaram tudo. Outro o interrompe. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. Logo vem o terceiro. Os caldeus atacaram e roubaram os camelos. E como se isso já não bastasse, o quarto mensageiro traz a notícia mais devastadora. Teus filhos e filhas estavam em festa. Um vento forte derrubou a casa e todos morreram. Em minutos, Jó perde tudo: riqueza, status, filhos, futuro. O silêncio que segue é pesado, mas o que ele faz surpreende o universo. Jó rasga suas vestes, cai por terra e adora. Com lágrimas declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na ruína, Jó permaneceu fiel. Mesmo depois de perder tudo, Jó continuava firme em sua fé. No entanto, a história ainda não havia chegado ao seu ponto mais doloroso. Em um novo encontro celestial, Satanás volta à presença de Deus. Pele por pele, diz o acusador. Tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida, mas toca na sua carne, e verás se não te amaldiçoa em teu rosto. Deus, mais uma vez confiante em seu servo, permite: eis que ele está em teu poder, apenas poupa-lhe a vida. E então, a segunda onda de provação começa. Jó é atingido por feridas terríveis, chagas que cobrem todo o seu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça.
A dor é insuportável, a pele se rompe, o corpo arde. O homem mais respeitado de Uz agora se senta sobre cinzas, raspando-se com um caco de cerâmica. A imagem é de total humilhação. Jó, antes cercado de servos, agora é evitado por todos. Mas o golpe mais duro não vem do corpo, vem de dentro de casa. Sua esposa, tomada pela desesperança, diz: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Palavras amargas, nascidas da dor de quem também havia perdido tudo. Mas Jó, mesmo quebrado e coberto de feridas, responde com serenidade e fé. Falaste como uma louca, receberemos de Deus o bem e não também o mal? Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, ele escolhe confiar. Jó prova que a verdadeira fé não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece mesmo quando tudo dói. E se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e comente. O que você faria no lugar de Jó? Sua fé resistiria à dor? A notícia da tragédia de Jó se espalhou rapidamente. 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, partiram de terras distantes para consolá-lo. Quando chegaram, mal o reconheceram. O homem antes vigoroso e honrado, agora estava irreconhecível, ferido, magro, sentado sobre cinzas. Diante daquela cena, eles rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a cabeça e se assentaram ao lado dele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra foi dita, porque às vezes a dor é tão profunda que o silêncio fala mais que qualquer discurso. Mas quando Jó finalmente rompe o silêncio, não é com um pedido de ajuda. Ele lamenta o dia em que nasceu, desejando nunca ter vindo ao mundo. Seu grito corta o ar como um trovão. É a voz de um homem que sofre sem entender o porquê. A partir daí, o consolo dos amigos se transforma em julgamento. Elifaz é o primeiro a falar. Com um tom de sabedoria, insinua que Deus jamais castiga sem motivo, sugerindo que o sofrimento de Jó seria fruto de algum pecado oculto. Bildade é mais duro. Afirma que os filhos de Jó morreram porque mereciam e que, se ele fosse justo, já teria sido restaurado. Zofar, o mais impetuoso, chega a dizer que Deus estava sendo misericordioso, pois Jó merecia coisa pior. Cada palavra dos amigos é como uma ferida nova. Jó protesta com coragem. Sou inocente. E no meio da escuridão, uma fagulha de fé brilha em suas palavras. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A dor o consumia, mas sua esperança permanecia. Ele entendeu o que os amigos não conseguiam enxergar. Há mistérios no sofrimento que só o próprio Deus pode explicar. Após longos discursos e discussões sem consolo, o silêncio volta a pairar sobre as cinzas de Jó. É então que surge uma nova voz, a de Eliú, o mais jovem entre eles. Ele havia ouvido tudo pacientemente, mas agora, movido por um fogo interior, decide falar. Diferente dos outros, Eliú não acusa. Sua visão é mais profunda. Ele afirma que o sofrimento não é apenas castigo, mas também instrumento de ensino e correção. Eliú diz que Deus fala de muitas formas, por sonhos, pela dor, pela consciência, e que muitas vezes o homem simplesmente não escuta. A aflição, portanto, pode ser um chamado divino, uma forma de moldar o coração e revelar novos caminhos. Suas palavras acendem uma nova perspectiva. Talvez o sofrimento de Jó não fosse um fim, mas um processo de transformação. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. Do meio de um redemoinho, a voz de Deus rompe o silêncio. Não é uma explicação, é uma revelação. Deus não responde por quê Jó sofreu, mas revela quem ele é. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Pergunta o Senhor. Quem mediu suas dimensões? Ele fala sobre o mar, as estrelas, os animais selvagens, a cabra montesa, o corvo, o cavalo de guerra e depois
apresenta duas criaturas enigmáticas, Bemote e Leviatã, símbolos de força indomável. A mensagem é clara. Há mistérios na criação que ultrapassam o entendimento humano. Se Jó não compreende nem as obras visíveis de Deus, como entenderia seus propósitos invisíveis? Naquela tempestade divina, Jó não encontra respostas, mas encontra Deus. E ao ver a grandeza do Criador, percebe. Quando conhecemos quem está no controle, o porquê deixa de ser essencial. Diante da voz que vinha do redemoinho, Jó se cala. Sua alma, antes inquieta, agora se curva em reverência. Ele compreende que o verdadeiro encontro com Deus não acontece na ausência da dor, mas no meio dela. Com o coração quebrantado, Jó declara uma das frases mais profundas de toda a Escritura. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Essas palavras marcam o ponto de virada. Jó não precisava mais de explicações. Ele havia experimentado a presença. Diante da grandeza do Criador, ele se rende e se arrepende em pó e cinza. Não porque fosse culpado de algum pecado secreto, mas porque reconhece a própria limitação diante da sabedoria divina. Então Deus, justo e misericordioso, volta-se para os amigos de Jó e os repreende. A minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O Senhor ordena que eles levem ofertas e que Jó ore por eles. E, em um gesto de humildade e perdão, Jó intercede por aqueles que o julgaram. E é nesse ato de compaixão que a restauração acontece. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Deus lhe restitui o dobro de tudo o que tinha, rebanhos, terras, honra e uma nova família. Jó volta a sorrir, agora com uma fé mais madura, não baseada no que tem, mas em quem Deus é. A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé não se mede na prosperidade, mas na fidelidade em meio à dor. A vida pode tirar tudo, mas aquele que conhece Deus de perto nunca perde o essencial. Porque quando tudo desaba, o que sustenta é o caráter imutável do Senhor.